Quer saber quanto custa morar aqui no Reino Unido, na Inglaterra, e também comparar quanto custa viver aqui e viver aí no Brasil? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lê Brazuca. Eu já falei com vocês que eu adoro fazer esse tipo de vídeo comparando a vida aqui na Inglaterra e a vida aí no Brasil, e esse vídeo vai ser no mesmo sentido. Eu vou comparar quanto custa viver aqui na Inglaterra, em Londres, em Bristol, e também comparar para vocês qual a diferença de preço para viver aqui em Londres e em São Paulo. Para começo de história, a gente precisa entender o que é custo de vida. O custo de vida de uma cidade é calculado a partir da soma dos preços pagos em bens e serviços em um determinado lugar. E o que eu já posso adiantar para vocês é que Londres está na lista entre as cidades mais caras de viver no mundo. E se viermos para o ranking aqui na Europa, Londres é a segunda cidade mais cara para viver aqui na Europa, atrás apenas de Zurique, na Suíça. Eu usei os dados ofertados no site Numbeo, que eu encontrei, e eu achei muito bacana esse site. Você pode colocar o nome da cidade que você quer comparar no mundo inteiro, e você pode observar os dados só daquela cidade ou comparar com outra cidade. Foi exatamente o que eu fiz. A primeira cidade que eu vou mostrar para vocês é Londres. Então vamos aos números de Londres. O custo de vida para uma pessoa solteira em Londres, sem incluir o aluguel, é de 866 libras aproximadamente. Esses dados eu coletei no dia 24 de setembro, que é hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E nesse mesmo site você vai encontrar informações também sobre o valor de aluguel. E eles separam em duas categorias: se o quarto que você ou a casa que você está procurando seja no centro de Londres ou se vai ser um pouco mais afastado. Se você pretende morar no centro de Londres, um apartamento de um quarto pode custar, em média, 1.700 libras mensais. E se você está procurando por um apartamento de 3 quartos, esse valor pode chegar até 3.250 libras. Agora, se você está disposto a morar um pouco mais afastado do centro de Londres, o valor cai consideravelmente. Um apartamento de um quarto fora do centro de Londres pode chegar em torno de 1.300 libras e um apartamento de 3 quartos fora do centro de Londres em torno de 2.200 libras. E nesse mesmo site, depois que você analisar os números, quanto você pagaria pelo aluguel, quanto você pagaria por uma alimentação, quanto você pagaria por transporte, o site te oferece um gráfico onde você pode comparar com percentual em cada uma dessas categorias. O gráfico mostra pra gente que em Londres, 43,2% do seu custo de vida mensal seria gasto com aluguel, enquanto 12% com transporte e 21% com alimentação. E se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu não moro em Londres, eu moro em Bristol. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, a chance é agora. Eu decidi comparar qual o valor do custo de vida entre Londres e Bristol, porque eu sei que morar na capital do país, morar num centro comercial como Londres, é muito mais caro do que você morar numa outra cidade que seja próxima, mas o custo de vida vai ser menor. E para minha surpresa, os números são muito maiores do que eu esperava. Morar em Bristol é quase 18% mais barato do que morar em Londres. E o valor de aluguel, pasmem, é quase 46% mais barato. Então você já tem uma ideia que dá para economizar bastante morando em Bristol. O custo de vida, segundo esse site, para morar em Bristol é de 676 pounds mensais, mas não está incluso o aluguel. Se eu, que já moro aqui em Bristol, quisesse morar no centro de Bristol, eu ia pagar em torno de 925 libras no apartamento de um quarto e em torno de 1.610 libras para um apartamento de 3 quartos. Mas, se a minha opção é não morar no centro de Bristol, eu posso encontrar apartamentos de um quarto em torno de 750 libras e apartamento de 3 quartos em torno de 1.250 libras. A casa que eu moro atualmente não é no centro de Bristol, tem 3 quartos, é uma casa, não é um apartamento, e está no valor de 1.350 libras mensais. E se a gente pegar o gráfico comparando as despesas na cidade de Bristol, nós vamos ver que o aluguel em Bristol corresponde a 33% do custo de vida mensal, enquanto em Londres correspondia a 43%. E quando a gente coloca no site a comparação entre a cidade de Londres e Bristol, nós temos que, para ter o mesmo padrão de vida em Bristol e em Londres, você precisaria de 4.800 libras em Londres e de 3.366 em Bristol. E quando vamos comparar a parte de mercado, conseguimos ver algumas diferenças também.
Por exemplo, em média, o arroz é 33% mais caro em Londres que em Bristol. Já a dúzia de ovos é cerca de 20% mais caro em Londres e o quilo da carne de boi cerca de 58% mais caro em Londres do que em Bristol. E se analisarmos para a parte de esporte e lazer, temos que academia e fitness club são em média 55% mais caro em Londres. E se você está pensando em curtir um cinema no final de semana, uma simples ida ao cinema pode ser 33% mais caro em Londres do que em Bristol. A educação também é uma parte que ficou bem mais cara em Londres. A pré-escola é em média 55% mais caro em Londres do que em Bristol. E na parte de transporte, os tickets diários não são tão diferentes, mas o passe para o mês todo em Londres é 131% mais caro do que em Bristol. Ou seja, essa diferença é esperada, como eu já falei anteriormente, porque eu estou falando de morar na capital e de morar numa cidade do interior. É a mesma coisa se você fosse morar em São Paulo e numa cidade do interior de São Paulo. E já que eu estou falando de São Paulo, que tal comparar Londres e São Paulo? Porque nós estamos falando de duas cidades mega gigantescas e duas cidades que têm um custo de vida elevado. São Paulo tem um custo de vida bem elevado para o Brasil e Londres tem um custo de vida bem elevado se comparado com o Reino Unido. O site Numbeo me diz que eu precisaria de R$35 mil para viver em Londres, que corresponde a 4.900 libras, e eu precisaria de R$12 mil para viver em São Paulo. É lógico que não tem sentido fazer essa comparação se você fizer a conversão das moedas, porque no dia que eu gravei esse vídeo, uma libra estava custando R$7,27. Mas o que eu gostaria de comparar para vocês é basear o custo de vida no salário mínimo de cada país. O salário mínimo no Brasil em 2021 é de R$1.100, enquanto o salário mínimo na Inglaterra é baseado no valor por hora. Então, se considerarmos a mesma jornada de trabalho aí no Brasil, em que o salário mínimo é baseado, ou seja, 44 horas semanais, nós teríamos o valor de salário mínimo aqui na Inglaterra em torno de 1.395 libras. Isso quer dizer que, se você ganhasse aqui na Inglaterra o seu salário mínimo, você precisaria de ganhar 3,5 salários mensais para ter o mesmo padrão de vida que, no Brasil, você precisaria ganhar em torno de 12 salários mínimos. O custo de vida de uma pessoa aí em São Paulo é de R$2.700 mensais, sem incluir o aluguel. Isso corresponde a 2,5 salários aproximadamente. Enquanto que aqui em Londres, o custo de vida para uma pessoa, como eu já falei antes, era em torno de £866 por mês, e isso corresponderia a 62% do salário mínimo que você ganharia aqui no Reino Unido. Olhando a parte de mercado entre Brasil e Londres, eu também comparei com o salário mínimo. 1 kg de carne de boi no Brasil corresponde a quase 4% do salário mínimo, enquanto aqui em Londres corresponderia a 0,76% do salário mínimo britânico. Já o quilo de frango no Brasil corresponde a cerca de 1,83% do salário e aqui na Inglaterra, cerca de 0,42% do salário mínimo. Na dúzia de ovos também temos diferença significativa, 0,96% do salário para os ovos no Brasil e 0,16% do salário mínimo para uma dúzia de ovos aqui na Inglaterra. Fazer academia em São Paulo corresponde a 12,75% do salário mínimo, enquanto aqui em Londres corresponde a cerca de 3,3%. E olhando para a parte de educação infantil, a pré-escola em São Paulo custa em média R$1,5 salário, enquanto aqui em Londres custa cerca de 1% a mais do que o salário mínimo do Reino Unido. E falando de transporte, o passe mensal em São Paulo corresponde a 19% do salário, enquanto aqui em Londres corresponde a 11%. Essa é uma coisa que é muito impactante quando você chega aqui no Reino Unido ou quando você passa a morar fora do Brasil, que essa diferença não é só entre Brasil e Inglaterra, isso acontece com outros países também, onde o seu poder de compra é muito maior e o custo de vida é muito menor. E se você tem a intenção de sair do Brasil para morar em alguma outra cidade do mundo, eu te aconselho que você entre no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, porque esse site você vai poder comparar o custo de vida entre a sua cidade atual, o custo de vida entre a cidade que você pretende se mudar, e você vai poder ter um guia, um norte, assim, de como seria morar nessa outra cidade. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou a clarear e te deu uma inspiração para poder correr atrás dos seus objetivos, se inscreve no canal para você garantir que você vai receber sempre um conteúdo novo aqui do canal Lê Brazuca.
Toda semana tem vídeo novo no canal, onde eu mostro pra você a realidade da vida aqui na Inglaterra e muitas vezes comparando com a situação aí no Brasil. Muito obrigada por ter estado comigo mais uma vez aqui no canal Lê Brazuca. Um beijo pra vocês e até o próximo.